Oi, viajantes da vida! Cá estamos nós em mais uma palestra presencial, hoje no CEAVEC, uma casa muito querida aqui de Itaguaí. E aí me diga uma coisa, você, meu irmão, minha irmã, já pensaram em ter um daqueles capetinhas pequenininhos correndo pela sua casa, mexendo nas suas coisas e te chamando de papai e de mamãe? Pois é, na nossa próxima viagem nós vamos falar sobre as alegrias e os desafios da maternidade e da paternidade. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar você pode mudar para dislike e, sobretudo, vai lá embaixo e deixa um comentário para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, aqui presentes no CEAVEC, companheiros que vão assistir depois também pelo YouTube, é uma alegria muito grande quando nós temos a possibilidade de sair da nossa casa, de sair da nossa instituição de origem e visitar uma casa amiga, segunda vez esse ano, olha só que chique, né? Voltar ao presencial e compartilhar reflexões, não ensinamentos, porque, segundo até a orientação do próprio Herculano Pires, nós todos somos aprendizes, ninguém queira ser mestre em espiritismo, não nessa encarnação. Isso é para coisa de espírito mais evoluído, de espírito que já está realmente na condição de guia. E nós ainda estamos muito, mas muito na condição de guiados. E o tema que foi proposto para nós hoje, ele é interessante, a gente deu uma ampliada no escopo, porque apesar do mês de agosto ser o mês em que lá no comecinho nós comemoramos o Dia dos Pais, né, nós podemos aproveitar as reflexões sempre para poder lidar com as questões de maternidade e de paternidade em conjunto. E aí muitas vezes, quando nós vemos os pequenininhos assim no berço, a gente diz assim, eu vou criar você, sorrindo para o bebê. Cheio de esperanças para ele, cheio de planos para o futuro. Ou então, quando nós já encontramos os nossos filhos adultos, assim, eu criei essa criatura, olha só que bonita, agora é um engenheiro, é uma professora. E aí, do ponto de vista espírita, cabe uma pergunta. Ser pai, ser mãe, é criar? Do ponto de vista materialista, a gente pode dizer sim. Porque foi a junção das células, a produção do corpo, cuidado para como nós fazemos até com a criação dos animais ou das plantas. Do ponto de vista material, a resposta é sim. Mas do ponto de vista espiritual, ser pai e ser mãe não é criar. Poxa, que decepção, né? A gente esperava que agora está numa condição superior, exaltar essas duas figuras, colocá-las num pedestal como se fossem sempre os mais perfeitos, os mais idealizados. Temos funções, temos tarefa gigantesca na transformação do planeta, mas nós não somos essa última bolacha do pacote, não somos essa cereja no alto do bolo. Os amigos espirituais esclarecem Allan Kardec já lá na questão 203 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta a respeito da criação, da formação dos seres, se os pais transmitem para os filhos, além do legado físico, além do corpo físico, além da herança física, uma parte dos seus espíritos, o que seria criar. O que seria colocar aquele novo ser, aquela nova criatura que se desenvolve, uma parte de nós. Isso seria criar. Por isso que do ponto de vista material a resposta é sim, mas do ponto de vista espírita a resposta é não. Não, nós não criamos, dizem os espíritos. Os seres são diferentes, os espíritos são diferentes. E eles ainda fazem um alerta interessante. Pais inteligentes podem ter filhos obtusos e vice-versa. Pais, às vezes, muito tardos de conhecimentos, de desenvolvimento intelectual, podem ter filhos com uma genialidade acima da média. Então, não, nós não criamos. E aí vem a questão, então, afinal de contas, para que serve ser pai e ser mãe? Aí alguns podem dizer assim, não, do ponto de vista espírita, nós então somos irmãos mais velhos que recebemos irmãos mais novos para cuidar deles. E aí, de novo, a gente vê assim, nem sempre. Não é bem de verdade o tempo todo. Na maioria das vezes é.
E do ponto de vista do início da jornada, é verdade sim. Por mais atrasados que nós sejamos, por mais incompetentes então que nós sejamos, porque de vez em quando nós temos, né? Vocês imaginam aquela história do primeiro banho quando ainda está com o pedacinho do umbigo ali. Que pânico que não é para pais e mães de primeira viagem. Depois, com o segundo filho, a gente aprende que é de borracha, né? Pode virar a cabeça para baixo, jogar na banheira, que não vai morrer afogado tão fácil. Mas o primeiro parece que é de cristal. Você tem medo de quebrar, tem medo de apertar, tem medo de trocar a fralda e espetar. Antigamente tinha... Eu e Alexandre somos do tempo da fralda com alfinete. E aí as mães vinham apavoradas para não furar o filho, a barriguinha e tudo mais que tivesse ali guardado na fralda com alfinete. Hoje em dia, com esse negócio de fralda descartável com adesivo, é a coisa mais fácil do mundo. Eu já peguei a minha condição de paternidade assim, mas eu e Alexandre somos da época da fralda com alfinete. Tinha até uns bichinhos bonitinhos, né? O alfinete vinha sempre enfeitadinho, não era essa coisa feia que a gente vê aí de alfinete de qualquer coisa, não. Tinha uns bichinhos, tinha umas coisas cor-de-rosa para menino, umas coisas azuis para menino. Hoje em dia a gente tem que começar a refletir a respeito disso para não ficar criando clichês. Mas, como a gente tinha medo, como a gente tinha pânico daquilo. Mas aquele ser fragilzinho, dependente de nós para tudo, incapaz de se alimentar sozinho, incapaz de se abrigar sozinho, incapaz de se vestir sozinho, de se limpar sozinho, ele depende de nós. Então, nesse momento, pelo menos nesse primeiro período do bebê e da primeira infância, sim, nós somos irmãos mais velhos e cuidadores. Mas nem sempre. Na questão 379 do Livro dos Espíritos, e olha que coisa interessante, quando Alexandre propôs o tema, eu falei assim, o tema é vasto, tem literatura à beça, mas vale um passeio pelo Livro dos Espíritos. E não é que no Livro dos Espíritos nós temos um monte de indicações, de orientações sobre ser pai e ser mãe, muito legais para nós usarmos hoje. E essa questão 379 é uma delas. É outro banho de água fria, né? Porque a gente imagina assim, não, eu sou mais velho, eu tenho mais experiência, eu sou mais inteligente. Hoje em dia a gente sabe que não. Basta pensar na questão do uso da tecnologia. Quem sabe mais? O avô ou o neto? Então, na questão 379, Kardec pergunta se o espírito de uma criança pode ser mais desenvolvido que o de um adulto. E os espíritos respondem, sim, se já viveu mais, se tem mais experiência. Então aí vem aquela questão que eu coloquei. Nem sempre nós somos irmãos mais velhos, cuidadores dos irmãos mais novos que nos foram confiados. Pode ser que nós sejamos irmãos mais novos na condição adulta, recebendo um espírito mais amadurecido, mais experiente, e isso a gente observa pelo menos do ponto de vista intelectual. Como eles estão chegando já com habilidades que nós não víamos em bebês de 30 a 40 anos. De novo, eu vou usar aqui a minha referência com o Alexandre. Na nossa época, neném nascia igual o cachorrinho, de olho fechado, só abria uma semana depois. Hoje eles já saem com os dedinhos querendo mexer no celular. Não é verdade? Bota uma tela de celular na frente de um bebê, ele já vai ficar assim, ó, querendo apertar. E às vezes consegue, e acerta o que tem que fazer. Melhor do que a avó, que fica lá cutucando, que instala coisa que não deve. É um negócio complicado. Então, essa questão 379 traz uma resposta muito interessante para nós. Sim, se mais viveu. Sim, se tem mais experiência. E aí entra a questão que a gente começa a pensar. Então, qual é a nossa finalidade? Se eu não transmito uma paz do Espírito, se eu não sou mais velho para poder ser protetor, ser cuidador, qual é a finalidade de ser pai? Qual é a utilidade de ser pai? E aí vem a questão da herança genética, é lógico, né? Porque a gente pode pensar assim, bom, então, do jeito que foi restringido aí, do jeito que o Livro dos Espíritos coloca a nossa participação tão limitada, a gente pode dizer assim, olha, então pai deve ser só pai e mãe, deve ser só uma função procriativa. Pai e mãe é só procriar? E a resposta também é não. Mas tem herança genética que afeta a tarefa dos espíritos, já que delega com o corpo que vai ter os implementos necessários para o seu desenvolvimento ou as limitações. Sim, é verdade. Quando a gente vai lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz, na reencarnação de Segismundo, que é o mais longo capítulo da obra, com todos os detalhes sobre um processo reencarnatório, a gente percebe o cuidado da espiritualidade
no planejamento do corpo. E aí, como é que esse corpo se materializa? Como é que esse corpo se concretiza na Terra com aqueles implementos, com as qualidades, com as deficiências, com as habilidades que o Espírito precisa? Olha que coisa interessante. Embora nós não leguemos aos espíritos dos filhos uma parte de nós, no legado genético, na herança genética, nós, de certa forma, preparamos as experiências que esse espírito vai realizar na Terra. Damos a ele o respaldo, ao ponto de, no momento da fecundação, lá na reencarnação de Segismundo, o espírito Alexandre, o benfeitor mais gabaritado, ele magnetiza um determinado espermatozoide que nem é o mais rapidinho, que nem é o mais fortezinho, mas é aquele que traria para Segismundo o corpo que precisava de limitações. Ah, sim, ele precisava de limitações. Segismundo não era um espírito de alta elevação, ele ainda tinha experiências, ele ainda tinha um processo de reconciliação com o pai biológico, que seria seu pai biológico. Então ele teria necessidade de um corpo com menos habilidades positivas e algumas limitações, para que ele pudesse se manter disciplinado, para que a gente pudesse andar na linha. De vez em quando, o nosso corpo é exatamente esse cabresto que Deus utiliza para que nós andemos na linha e não nos desparafusemos de novo por aí fazendo desatinos como já fizemos em outras existências. Então aparece ali Alexandre e ele vai, magnetiza. E aí produz então aquele corpo que terá os implementos necessários para que Segismundo desenvolva. Então isso acontece com esse planejamento detalhado para todos. Nem sempre nesse nível de detalhe do Segismundo, porque apesar de não ser um espírito muito evoluído, ele já tinha méritos. Mas certamente, sempre de acordo com a lei de Deus e sempre com um projeto de evolução para todos nós. Nada, nenhum evento da nossa reencarnação visa um castigo de Deus. Vou mandar para aquele corpo atrofiado porque ele fez um monte de bobagem no ano passado, vou punir. Não. A experiência limitadora, ela tem o objetivo de nos reeducar, de nos fazer experimentar na limitação o tempo necessário à reflexão para agir de forma melhor. Porque do contrário, nós faríamos os mesmos estrambelhos, cometeríamos os mesmos erros de existências anteriores. E não é isso que Deus quer de nós. Mas de vez em quando ele diz, mas olha só, aquele menino é um capeta igual o pai dele foi quando era criança. Ou então eles têm o mesmo gênio, o mesmo jeito de botar até a mão para trás, assim como a gente faz quando está falando. E aí algumas pessoas dizem, só pode ter vindo da mesma caverna do umbral. Às vezes é verdade, tá? Às vezes as famílias se reúnem aqui na Terra vindos da mesma caverninha do umbral. Não vamos imaginar que vieram de uma nuvem em nosso lar, não. A maioria de nós está aqui para experimentar experiências que vão nos causar um determinado constrangimento para nos impulsionar para o progresso. Mas isso não é também regra absoluta. Nós não vamos ter, na doutrina espírita, regras absolutas para nada, a não ser de que nós vamos evoluir. De um jeito ou de outro a gente vai chegar lá, com a velocidade que a nossa vontade, com a velocidade que o nosso empenho determinar. Se não for neste planeta Terra, nós vamos continuar o nosso processo evolutivo em outro planeta, equivalente à condição de provas e expiações que a Terra está deixando. Então hoje, aqueles de nós que ainda gostamos muito de ficar fazendo fofoca, mandar fake news pelo WhatsApp, pode se preparar para reencarnar num outro planeta e fazer fofoca com sinal de fumaça. Batendo tambor. Vai ser mais ou menos por aí. Porque é exatamente isso, nenhum de nós vai ser extinto por Deus. Não cresceu na Terra, meu filho, minha filha, vai evoluir lá naquele outro planeta que está saindo da condição primitiva, entrando na condição de provas e expiações e vai construir pirâmide. Vai começar a fazer embalsamamento para mostrar para os outros como é que a gente conserva o corpo. É dessa forma. Aquilo que a gente não faz aqui, a gente vai fazer em outro lugar. Agora, não é muito melhor fazer aqui? Não é muito melhor? Sabe o trabalho que dá? De novo, eu vou voltar lá no Alexandre. Nesse capítulo da reencarnação de Segismundo. Gente, é uma trabalheira danada para reencarnar. A gente tem que aproveitar. E quem está na condição de pai e mãe, consciente disso, vai aproveitar mais ainda a oportunidade que foi concedida. Então, sim, nós não somos partes uns dos outros. Na questão 207, Allan Kardec vai perguntar, então, quais essas semelhanças, por que elas existem? Já que os pais não transferem uma parte do seu espírito para os filhos. Elas existem porque são espíritos afins.
São espíritos com características semelhantes. Nós formamos famílias no mundo espiritual. E algumas pessoas fazem assim, nossa, mas a minha família aqui na Terra é um horror, é todo mundo maluco, é todo mundo bagunçado. Pois é, mas as nossas famílias no mundo espiritual não são muito diferentes disso, não. A gente tem mais ou menos aqueles irmãozinhos mais amadurecidos, mais elevados, que se colocam na condição de nossos tutores. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, leia uma série de romances da tia Ivone Pereira, que começa com Nas Voragens do Pecado, depois o Cavaleiro de Lumière, depois o Drama da Bretanha. E nós vamos ver ali um grupo de espíritos familiares, errando, reencarnando, errando, buscando progresso. E aí, aqueles que são mais amadurecidos, aqueles que são mais evoluídos, e às vezes nem é o pai da família, às vezes é um dos irmãos, é um dos filhos que reencarna para poder impulsionar a família inteira, inclusive os pais, eles vão tutelando os mais atrasadinhos. Eles vão tutelando, principalmente o trio principal que aparece nas 3 obras. Eles vão ali dando uma ajudinha, vão tentando, mas a decisão de evoluir tem que ser nossa. E essa é uma questão que já vai ficar para nós como mensagem, aqui agora, hoje, nesse dia que nós estamos aqui gravando presencial, e fica uma mensagem também para ficar para as redes, na internet, no YouTube. Nós precisamos decidir. A partir de agora, eu quero decidir progredir. Aí a gente progride. Porque ficar indo para o centro, tomar 50 passes por ano, isso quando só toma 50 passes por ano, né? Ficar bebendo pipa de água frutificada, achando que vai evoluir só porque tem o rótulo de espírita, lamento, não vai dar certo. A gente tem que realmente fazer a nossa parte. A gente tem que dar a nossa contribuição. E aí, nessa questão, aparecem essas diferenças entre espíritos e as semelhanças de pendores, de gostos, porque são elementos da mesma família espiritual. São elementos do mesmo grupo. Às vezes, são elementos da mesma quadrilha. Porque é isso que a gente observa quando a gente começa a ter essas situações. Imagina aquela situação. Isso a gente pode, conjecturar tranquilamente. Numa determinada existência, uma criatura com uma inteligência um pouquinho mais avançada se torna um grande chefe de criminosos. Desvia um monte de gente, alicia jovens para que eles comecem a fazer parte da sua quadrilha, do seu bando. Todos desencarnam, todos estrambelhados. Mas aquele que tinha um pouco mais de desenvolvimento intelectual se arrepende. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Olha só, desviei tanta gente. E aí, adivinha o que os benfeitores vão me propor? Reencarna, meu filho. Pega lá aqueles jovens para ser seus filhos, para serem suas filhas. Então nós recebemos a tarefa de reeducar aqueles que nós deseducamos em outra oportunidade. Isso acontece com muita frequência. Então essas semelhanças de pendores, essas semelhanças de gostos têm a ver com essas afinidades anteriores, e não um pedacinho do espírito. E não uma parte. Olha, fulano é exatamente igual a Beltrana, que a mãe dele tem o mesmo gênio ruim. É porque são do mesma quadrilha no mundo espiritual. Vieram da mesma caverninha do umbral. E agora estão aqui na Terra com uma proposta diferente, que não é para repetir, né? Que de vez em quando a gente gosta de fazer mergulho no passado. Assim, eu justifico esse meu mal pendor porque eu fui um líder, um cangaceiro na outra encarnação. Então agora nessa, a nossa proposta é não ser mais cangaceiro. É não ser mais chefe de bando. E buscar um processo diferente. Pelas leis do amor nos ajustarmos. E esse é o grande desafio. Aí ser pai, que foi o tema original, vira ser pai e ser mãe. Porque o desafio é o mesmo. Embora com algumas atribuições ligeiramente diferentes, eu jamais, só numa outra encarnação, eu vou poder experimentar o que é uma gestação e o que é amamentar. As duas únicas coisas que eu não fiz para os meus filhos nessa. Que o resto tudo eu sei fazer e fiz. Alexandre testemunha o crescimento deles desde pequenininho. A gente consegue dar conta disso tranquilamente. Só não conseguiu o quê? A experiência de amamentar e a experiência de gestar. Um dia isso pode acontecer numa outra existência. Mas, olha só que coisa interessante. É o mesmo desafio. Educar. Porque quando Allan Kardec, na questão 208, pergunta se os espíritos dos pais, agora falando em termos de seres espirituais, né? Falando em termos de nós, individualidades espirituais, reencarnadas, com a proposta educativa, recebendo outras entidades espirituais, reencarnando para serem nossos filhos. Qual é a nossa tarefa? Não é só procriar, não é só alimentar, não é só dar instrução, escola formal, é dar educação. E é aí que na questão 208 Allan Kardec pergunta, os espíritos dos pais
podem exercer influência sobre os dos filhos depois do nascimento deles. E é aí que os Espíritos dizem assim, muito grande. É exatamente a missão que lhes cabe e que serão cobrados se fracassarem dela. Então é a tarefa de educar, é a tarefa de preparar caminhos. Cuidado, gente, que preparar caminhos não significa trilhar os caminhos deles. Porque de vez em quando a gente tem aquela mania de sonhar os sonhos para os nossos filhos, né? Sonhar o futuro deles. E eles são seres distintos de nós. Eles são seres diferentes de nós. É nessa hora que a gente começa a perceber o seguinte, puxa vida, mas olha só, maternidade e paternidade, então, são missões, como está dito lá na questão 208. São missões. Mas também são provas. E algumas vezes, não poucas, são expiações. No livro Na Sombra e na Luz, nós vamos ver um caso de paternidade expiatória. Num determinado momento, numa existência, um triângulo amoroso entre um par francês e um soldado alemão acaba gerando um conflito grave e depois eles reencarnam e o soldado alemão é pai do casal francês que tinha se desviado ali por afeto excessivo, por destrambelhos da afetividade. Então olha a lei da família aí, criando ajustamento entre espíritos equivocados, entre adversários. Assim também como se nós quisermos percorrer alguns romances, há um livro muito bonitinho, Párias em Redenção, já Edivaldo psicografando Victor Hugo, em que nós vamos ver o mesmo processo. Inimigos em 3 encarnações renascem irmãos gêmeos, para ver se reajustam. E um dependente do outro. Então a gente tem esses processos. A gente tem esses convites, e são a maternidade e a paternidade expiatória. Mas quando é que é missão? Bom, nós vamos nos reconhecer na tarefa da paternidade e da maternidade como missão quando nós recebemos um espírito mais amadurecido, mais evoluidinho, que tem uma tarefa a desenvolver, talvez não seja aquela tarefa de grande monta do sentido moral, mas imagina alguém que se prepare e comece, olha, eu vou aceitar você, você vai ser médico e vai descobrir a cura para uma doença grave. Ou não, vai ser médico numa cidade onde não tinha essa posição de um médico ativo, cuidador, e vai desenvolver aquela comunidade, vai trazer saneamento para ela. Isso é uma tarefa de maternidade e paternidade missionária, dar respaldo, prepará-los. É a função ninho, que Emmanuel destaca tão bem lá no livro Vida e Sexo para a família. Algumas vezes é prova. É prova quando? Quando nós vamos ajustar o outro e nos ajustar juntos. É difícil quando nós recebemos os nossos semelhantes. Quando nós recebemos aquilo que eu falei no começo, os companheiros de bando das nossas existências erradas do passado, eles voltam na condição de filhos. Imagina aquela esposa que eu abandonei, aquele marido que eu não cuidei bem, aquele filho que eu desviei, o adolescente que eu acabei corrompendo por algum tipo de vício meu, e eles reencarnam lá, juntinho, na família. Não tem como, porque ex-marido e ex-mulher até existe, mas não existe ex-filho, né? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então, olha a maternidade e a paternidade provacionais, trazendo reajuste para eles e para nós. E aí, muito frequentemente, se associa a essa condição de prova a expiação também. Principalmente quando eles se colocam como opositores. Não tem? A gente, de vez em quando, vê umas relações. Quem faz atendimento fraterno em casa espírita, vê aqueles relatos, às vezes, assombrosos, de filhos que espancam pais, de pais que não cuidam bem dos filhos. O que é o que acontece? E a gente pode dizer assim, bom, já que tem todas essas possibilidades de prova, de expiação e de missão, será que se eu rezar bastante, será que se eu pedir bastante a Deus, Ele vai me mandar só os bonzinhos? Que é a pergunta 910 do Livro dos Espíritos. E aí os amigos vão dizer assim, não vão não. Tá? A gente não vai, pela prece, pelo nosso desejo de receber espíritos só bonzinhos, receber. Mas os amigos espirituais dizem assim, mas pelas vossas orações, pelas vossas preces, pelos vossos bons pensamentos e, sobretudo, pelos vossos bons exemplos, podeis melhorar o espírito que vem como vosso filho. Aí a gente começa a perceber assim, então é aí que aparece, independente de ser expiação, de ser prova, a missão. Independente de prova ou expiação, a maternidade e a paternidade, ela tem intrinsecamente a missão de melhorar os que vêm. É lógico que nós estamos tomando aqui um referencial de que pais e mães devotados, pais e mães
que se conscientizam, mas foi um relacionamento acidental, foi numa balada e agora virou pai, virou mãe, não tem preparo nenhum para isso. Quantos despertam exatamente quando chega esse momento? Viviam uma vida louca, e aí de repente, mas agora vai ter um filho, agora vai formar uma família, ainda que seja uma família acidental, como aquela descrita lá por Martins Peralva no livro Estudando Mediunidade. Ainda assim, quantos não despertam? Exatamente por causa do convite que a maternidade e a paternidade representam para nós de progresso. E aí nós vamos progredir e impulsionar o progresso do outro. Essa é a questão mais relevante. Quando nós avançamos, quando nós realizamos a missão maternidade e paternidade, nós impulsionamos o progresso dos outros à nossa volta. Às vezes não é nem no nosso filho biológico, que pode ser um espírito atrasado, como lá na questão 209, Allan Kardec pergunta, como é que pode que pais bons, generosos, recebem filhos que são endiabrados? E os espíritos respondem, pode ser que um espírito atrasado tenha pedido pais mais evoluídos, pais mais amadurecidos, para que eles o impulsionem. E Deus concede. Olha só, e Deus concede. Então a gente é chamado a ser missionário de um jeito ou de outro, ainda que esteja enfrentando as próprias provas. E algumas pessoas podem dizer assim, mas Maurício, olha o noticiário. Abre os jornais ou assiste um telejornal e você vai ver assim, nem todo pai é bom, nem toda mãe é santa, não é verdade? Questão 891 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está finalizando o capítulo lá da Lei de Justiça, Amor e Caridade, ele pergunta sobre o amor maternal. Por isso que eu falei que o estudo é amplo. Ser pai, ser mãe, está embolado aí na mesma coisa. E ele comenta a respeito de mães que, embora seja natural o amor maternal pelos filhos, elas são perversas. E o que a gente às vezes observa chocado nos noticiários? Pais, mães, madrastas, torturando as crianças, assassinando as crianças, espancando as crianças. E Allan Kardec diz assim, mas isso está contra o instinto natural da maternidade e da paternidade. A maternidade e a paternidade, elas geram em nós um impulso natural e ancestral, tá, gente? É biológico. O cuidar da prole tem a ver com perpetuar a espécie. Só que para nós, espíritos, já na fase humana da evolução, isso tem uma outra característica. Perpetuar a espécie significa a nossa chance de voltar, porque a gente já veio de lá. Mesmo quem não reconhece a reencarnação, mesmo quem não admite em si coisas fora da matéria, cuida da prole, pelo menos em tese. Pelo menos a esmagadora maioria. Por quê? Porque sabe que ali está a sua continuidade. Quantos trabalham, se esfalfam para deixar heranças vultosas para os filhos? E se esquecem de deixar filhos elevados de herança para o mundo. Essa é uma questão que a gente de vez em quando precisa marcar. Né? Muitas vezes a gente pergunta assim, que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos? Quando nós falamos de ecologia, de ambiente, de política. Mas a primeira pergunta que precede essa é, que filhos nós vamos deixar para o mundo? E é tão bonito, no livro Desafios da Vida Familiar, o Espírito Camilo chama a atenção para o fato de que é no seio da família que se forma o político corrupto ou o missionário da sociedade, que se forma o religioso simonita ou aquele missionário dedicado. Porque é pelos exemplos da família que eles vão ganhar essa oportunidade ou se desviar pelos vícios que já arrastam consigo. Então nós somos chamados, e quando Deus concede, a gente começa a pensar assim, mas esses casos excrescentes, esses pontos fora da curva, a gente que é da área de engenharia sempre fala de ponto fora da curva, né? Quando alguma coisa que não devia acontecer e está acontecendo. Na verdade é porque a gente desconhece alguma lei que causou aquele desvio. Do ponto de vista espiritual a mesma coisa. E aí as leis que causam esse desvio, como o Espírito diz assim, não deixa de ser um espírito mau. A mãe má, o pai mau, que torturam, que matam, que não educam, que abandonam os filhos, não deixam de ser espíritos inferiores. É uma prova para o filho, respondem eles na questão 891. Que pode ter sido mau pai, mau mãe, mau filho. E agora é testado desta forma amarga. Mas esse mau proceder não ficará impune. E o mau pai e a má mãe, daquele momento, terão que em algum momento expiar o erro que cometeram. Nós não ficamos isentos. Pode ser até que aquele filho mais amadurecido, passando por aquela prova, por aquela expiação, se redima e nos perdoe.
se nós formos os causadores do seu sofrimento. Mas nós não nos perdoaremos. A nossa consciência ficará marcada com os erros que nós cometemos. Então a gente começa a pensar assim, puxa vida, aquele casal que jogou a menininha do prédio, o outro, a madrasta que envenenou o enteado, essas coisas todas, né? Eles podem perdoar. Esses espíritos que saudaram as suas dívidas conscienciais, porque as dívidas não são com Deus, são com a nossa consciência, eles podem perdoar esse ingrediente, podem até voltar e tentar ajudar os seus agressores, que já seria uma demonstração de sublimidade da afetividade crescente. Mas o que é mais importante é o seguinte, enquanto a nossa consciência não nos perdoar, enquanto nós não nos sentirmos limpos dos erros cometidos, nós voltaremos a esse ciclo de sofrimentos e quedas que nós vemos no planeta Terra. E é aí que aparece então a questão da maternidade, da paternidade como uma tarefa, como uma proposta de Deus. Afinal de contas, o que a gente tem que fazer? O que eu preciso conhecer para ser bom pai, para ser boa mãe? E esse é um dado que de vez em quando eu me pergunto, e aliás, eu sempre faço isso de forma jocosa, mas é verdade, eu ainda gostaria. Né? O período curtíssimo em que eu tive contato com a Igreja Católica, eu descobri que o pessoal tem curso de casais. Né? O pessoal que está se preparando para fazer o casamento tem que ir lá participar de umas reuniões, ouvir como é que é a ideia de família e de casamento durante a igreja. Mas eu não vi curso de pai e mãe. Não vi ninguém dizer assim, olha, fulano está grávido, fulana está grávida. Ah, sim, grávido, grávida, tá? E aí o que acontece? Vamos fazer um curso intensivo. Porque olha só, gente, para tirar a carteira, para dirigir um carro, a gente precisa de 30 horas de aulas teóricas, mas não sei quantas horas de aula prática, agora precisa dirigir à noite, precisa de simulador. E ninguém tem que tirar carteira de pai e mãe. Pode ser no susto, pode ser numa balada. A gente precisa melhorar um pouco isso. Talvez por isso a gente vê esta Terra ainda tão confusa, talvez por isso a gente vê esse planeta ainda tão complicado. Porque, na verdade, que é ser pai? Que é ser mãe? Já que eu não crio o espírito, já que eu não produzo o ser, nem eu posso alterar do meu ponto de vista, pela minha vontade, a inteligência. E aí a gente começa a perceber o seguinte, olha só, pense-se ou se veja como um escultor, como uma escultora. E recebemos num determinado momento uma massa de modelar bem maleável, muito maleável, como nós vamos ver em questões adiante do Livro dos Espíritos. E é exatamente isso. Deus confia em nós. Gente, uma das maiores demonstrações de que a gente tem esperança, de que a gente é capaz, é quando a gente consegue ser pai e ser mãe biológicos. Ou pais e mães afetivos, que de vez em quando vem isso. E é mais sublime, mais linda ainda essa escolha, né? Quando nós resolvemos ser pais para aqueles filhos. E não quando nós queremos ter filhos, como alguém que tem pet. E aí nem o cachorrinho, nem o gatinho, nem o filhinho vão preencher esse vazio de que alguém que só quer ter alguma coisa em casa para fazer barulho. Quer ter alguma coisa em casa para fazer barulho? Compra uma Alexa ou alguma outra dessas inteligências artificiais aí que conversa com a gente durante o dia e ainda briga com a gente se a gente não fizer o que ela está mandando, como a gente vê em propaganda. Mas pai e mãe de pet também, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque hoje em dia a gente não pode ter embora em níveis diferentes de evolução, também são dependentes nossos, também precisam ser educados por nós, mas nós recebemos uma massa de modelar. Ah, mas eles podem ser espíritos mais amadurecidos, não está lá na questão 379? Está lá na questão 379, mas na infância eles não podem usar. Eu posso receber um outro Mozart, mas com 6 meses ele não tem dedinhos que alcancem as teclas do piano. Pode ser que com 6 anos ele alcance, mas com 6 meses não. Então, eu tenho que cuidar. Eu tenho que preparar o ambiente. Eu tenho que dar segurança. Eu tenho que modelar essa massa. E é a prova de que Deus confia em nós, porque Ele nos empresta ou nos entrega um irmão nosso, uma irmã nossa, numa condição de extrema fragilidade. Porque pensa bem, por pior que seja a situação do espírito desencarnado, ele atravessa a parede, ele influencia o pensamento dos encarnados para conseguir o que ele quer do ponto de vista dos seus vícios. Está cheio aí, ó. Mas mesmo assim aceita reencarnar, ou é impulsionado, ou é atraído para a encarnação. E aí renasce.
pelado, banguelo, careca, incapaz de virar no berço. Se você coloca de um jeito, ele fica daquele jeito. Aí depois de uns 3, 4 meses, a gente não consegue mais controlar a minhoquinha que fica ali fazendo bagunça, né? Mas aquele começo é de total dependência. Então é a prova de que Deus confia na nossa capacidade. Só isso deveria ser para nós um imenso alento. Ser pai e ser mãe é receber um distintivo de Deus, de que nós somos capazes de tutelar. Alguém que pode até ser um espírito mais amadurecido, mais desenvolvido intelectualmente, até moralmente. Quando a gente pensa em Madalena Villamil e Alcione, a diferença evolutiva é gigante. Mas Madalena teve que cuidar da Alcione pequenininha, bebezinho. E ainda com todas as consequências da varíola. Quem quiser vai ler o livro Renúncia e terá essas notícias. Então olha só como Deus confia mesmo em nós, né? E aí Allan Kardec pergunta na questão 383, essa fragilidade toda, essa dependência toda tem uma razão de ser? Tem, gente. O apagamento da memória, o esquecimento do passado, tudo isso tem uma razão de ser. O lindo de estudar a doutrina espírita, o maravilhoso de estudar o livro dos Espíritos é nós entendermos por que essas limitações. Quanta gente que se torna espírita para investigar a encarnação passada? Não devia fazer isso jamais. O esquecimento do passado é explicado e justificado no livro dos Espíritos, é explicado e justificado no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles de nós que por curiosidade ficamos escarafunchando o passado, vamos descobrir que não valíamos boa bisca. Então é melhor não mexer. Aliás, a Maíse Braga tem uma frase que eu gosto muito de vê-la repetida. Ela diz que é atribuída a André Luiz. Eu ainda não achei no livro a referência, mas eu vou passar adiante para vocês aqui. Não mova a pedra da sepultura, porque cheira mal. E aí não estamos falando de corpos cadaverizados, mas do passado. De ficar olhando para o nosso passado, eu queria tanto saber se eu fui príncipe. Será que eu já fui dono de uma fazenda aqui em Itaguaí, que tomava conta disso tudo? Aí vai descobrir que era um fazendeiro cruel, que tinha escravo, que explorava os outros, que não tomava banho no século XIX, né? Uma vez por mês só que o povo tomava banho, aquele monte de roupa. Então, gente, para que vai escarafunchar o passado? A gente vai descobrir que foi pior do que agora. A mesma coisa com relação ao passado dos nossos filhos. Mas aí a questão 383, os Espíritos dizem assim, nesta fase, por causa do esquecimento do passado, por causa da limitação dos órgãos, porque olha só, o espírito é completo. Mas mesmo o bebezinho que está lá no fundo, ele ainda está formando todos os seus condutos neurológicos. Está estruturando, montando toda a arquitetura do seu cérebro ainda. E como a gente vê Alexandre falando, mais ou menos ali até os 7 anos de idade, esse ajuste, essa justaposição do espírito ao corpo físico está em processo. Não está completa. Por isso que o espírito não tem todas as habilidades. Por isso que mesmo que ele tenha sido um assassino, ele não consegue usar as mãos para agredir. Porque no máximo vai conseguir segurar uma chupeta, uma mamadeira para se alimentar, porque é a necessidade mais urgente. O esquecimento do passado é uma bênção. A limitação física é uma bênção, mas por quê? Só porque colocou o espírito naquela condição de... Não. Aí vem a resposta dos espíritos, na questão 383. Para que nós, os cuidadores, para que nós, os pais, lhes demos exemplos, lhes possamos educar. É nesta fase, dizem os Espíritos, que se podem reformar maus pendores, que eles estão mais aptos a assimilar melhores exemplos. Gente, não tem nada mais interessante quando a gente começa a acompanhar o desenvolvimento da criança, ali naquela faixa da imitação, né? 3, 4, 5 anos. Tudo que a gente faz, eles repetem, de bom e de ruim. Não é disso? A gente fala assim, olha, mentir é feio, conta historinha, lê livrinho falando a respeito da mentira. Aí naquele domingo, vamos imaginar, nós estamos aqui no Ceavec, domingo de manhã, depois tem macarronada, dá aquele sono depois do almoço, toca o telefone, é a avó. Aí a criança atende, pai, é a vovó. Ai, diz que eu estou dormindo. Aí a criança diz assim, mãe, o papai mandou dizer que está dormindo. Entrega logo o mentiroso de uma vez, né? É assim mesmo que tem que ser. Então eles vão seguir os exemplos é que arrastam. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos comportamos, o que nós proporcionamos a eles de cuidados, mas sobretudo de exemplos, muito mais do que de discursos.
é que vem preparar, vem gerar uma base nova. Pode ser um imenso criminoso e nós não temos que saber. Se aquele bebezinho que nós achamos lindo, que nós fazemos cuticute no berço, se ele é um líder das trevas que reencarnou para ter a última chance na Terra, ou se ele é um dos missionários que veio de outro orbe para impulsionar o desenvolvimento da Terra. E eu não estou falando de transição planetária do Manuel Filomeno de Miranda, eu estou falando de A Gênese de Allan Kardec. Quando ele fala dessas migrações, de seres que habitaram, que se desenvolveram em outros planetas e reencarnam. Reencarnam como? Crianças. Nesta fase. Então não importa. Se é um grande missionário, ele vai conseguir progredir, mas nós podemos criar muitos obstáculos. Ou se é um criminoso, aí nosso dever aumenta mais ainda, de dar bons exemplos, de realizar a parte que nos cabe no processo. E aí começa a aparecer o que é ser pai, o que é ser mãe. É mais do que ser cuidador, é mais do que ser educador, é ser modelo, é ser referência. E aí começa a aparecer também assim, e agora vem a diferenciação das nossas funções. A gente vai precisar de um livro fora das obras subsidiárias e das obras básicas da doutrina espírita para poder tratar dessa questão, que é um livrinho fininho assim, né, de Erich Fromm, A Arte de Amar, em que ele vai estudando as várias formas de amar, as várias estruturas psicológicas ligadas ao amor, e ele destaca duas que cabem no nosso estudo de hoje, que é o amor maternal, que tem duas características extremamente relevantes. Primeiro, ele é incondicional. E é verdade, é o mais incondicional de todos. A mãe ama o filho quando ele está cheirando a talco Johnson ou quando ele acabou de encher a fralda, não é verdade? Ela vai lá e cuida, ela vai lá e troca, ela, né, faz o que é necessário para manter a segurança e o bem-estar. E ele dá segurança. É aí que eu falei, o espírito estava lá no umbral, né? Ou estava no mundo espiritual, atravessava a parede, influenciava o pensamento e aceita reencarnar. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter alguém que vai cuidar. Ele espera receber alguém na condição de amor maternal que vai lhe dar segurança, proteção, que não o deixará ao abandono. É o amor maternal, extremamente necessário, indispensável nas primeiras etapas da vida. E aí o Fromm vai colocando que mais ou menos até a primeira infância, essa estrutura de incondicionalidade e de segurança são ótimas para o desenvolvimento do espírito, porque vai dar autoconfiança para ele. Agora ela se torna perniciosa, se vai além, se começa a se sobrepor à vontade, ao desenvolvimento intelectual e moral do ser que está ali reencarnado, porque ele é um espírito independente de nós. Então a gente tem que pensar o seguinte, os pais, as mães, devem sim proteger os filhos. Mas eles não podem superproteger. Filhos adolescentes que pegam um carro, causam acidentes, e o pai vai lá e diz na polícia que era ele que estava dirigindo, está fazendo um desserviço. Está deseducando aquele elemento para a sociedade, está mostrando que pode burlar a legislação dessa forma. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado. E aí, para contrabalançar essa incondicionalidade que a partir ali dos 7 anos começa a virar permissividade, e a criança diz assim, minha mãe vai gostar de mim de qualquer jeito, para que eu vou tomar banho? Minha mãe vai gostar de mim se eu tirar 10 ou se eu tirar 0, para que eu vou estudar? Aparece a figura do amor paternal. Lembra? Erich Fromm estudou isso na década de 30 do século passado. Só tinha família nuclear. Mas agora, século 21, nós falamos de estrutura psicológica, amor maternal e amor paternal. O amor paternal, em contraposição ao amor maternal, ou complementar a ele, tem a característica de condicionalidade, não é? Normalmente nós vemos os filhos, e aí na nossa relação com a divindade, e Jesus foi tão prudente de reconhecer que nós ainda estamos na infância, mas já passamos da primeira infância espiritual, que ele nos apresenta a Deus como Abba, como Pai. E não como mãe, porque se ele colocasse mãe nossa, a gente ia ficar relaxado. Vai gostar de mim de qualquer jeito. Mas é pai nosso, porque pai requer um determinado proceder, um determinado comportamento. Então a característica que vai complementar do amor maternal a incondicionalidade e a segurança é exatamente a condicionalidade e a disciplina. A estrutura psicológica amor paternal, ela visa disciplinar o espírito. E nós vemos isso. Principalmente ali depois dos 7, 8, 9 anos, quanto filhos e filhas se esforçam para conseguir a aprovação do pai. A menina adora que o pai vá assistir a aula dela de balé.
O menino quer que o pai vá com todo jeito assistir ele no futebol. Para quê? Para receber o elogio, para receber o aplauso, para receber a aprovação. Quando eu era pai de criança pequena, né, agora não dá mais, a gente assistia desenho animado sem culpa nenhuma. E aí tem um personagem de uma das animações da Disney que passa um filme inteiro. Ele foi o anti-herói no primeiro filme e no segundo ele passa o filme inteiro querendo ganhar o dedinho positivo do pai, a aprovação do pai. Para a gente perceber o quanto que esse amor paternal, na dose certa, condicionando o nosso proceder, nos orienta, nos direciona. Por isso Jesus diz Pai Nosso. Porque ele entende que nós, humanidade terrena, ainda estávamos na segunda infância da evolução espiritual. E ainda precisamos, e é o que a gente começa a observar nos cultos de todas as religiões passadas, né, e até hoje, que a gente imagina assim, não, o espiritismo não tem culto, o espiritismo não tem essa mercância, essa troca com a espiritualidade, não tem, não. Quanta gente está aí oferecendo cesta básica, imaginando que vai comprar um duplex com piscina em nosso lar? Tem um monte. Então a gente tem que tomar cuidado para não trazer para as fileiras do espiritismo essa ideia de barganha com Deus, que é característica do amor condicional. Deus só vai me amar se eu fizer isso. E aí a ideia é bem outra, né? Quando Jesus orienta lá, né, amar a Deus sobre todas as coisas, nós é que vamos amar a Deus. Deus já nos ama. Nesse sentido é maternal, é incondicional. É bom a gente não saber, porque a gente vai se esforçar para melhorar. Vai encarar Deus como amor paternal. Mas olha só como isso é interessante. Condicionalidade e segurança, e disciplina. Por quê? Exatamente para contrabalançar o amor maternal. Os dois são importantes. Para que a gente sustente o desenvolvimento do espírito. Esse lá, ó, esse serzinho lá da questão 383, que chega frágil, que chega maleável, que chega massa de modelar, nós somos escultores de Deus. Se a gente quiser fazer uma analogia, quiser fazer um simbolismo, né, interessante, nós somos escultores de Deus. E aí o Pai nos permite essa tarefa de cooperar com eles. E é lógico, a gente começa a realizar essa tarefa. Só que tem que ter esse cuidado, né? Amor paternal, amor maternal na dose certa. Mas e hoje, Maurício? E hoje, Alexandre, que nós não temos só famílias nucleares? Por mais que algumas criaturas imaginem que só isso é família, não. Se a gente for estudar lá com o Espírito Camilo, no livro Diretrizes, Desafios da Vida Familiar, que nós temos lá no nosso canal um programa mensal, Desafios da Vida Familiar, né? Ou Família em Foco, estudando essa obra, nós vamos perceber o seguinte: todas as estruturas que permitam ao espírito que no começo da sua jornada seja respaldado para o progresso, a gente pode considerar família. Então nós temos a família nuclear tradicional, nós temos a família ampliada, né, que pais, mães, avós, irmãos ajudam a cuidar, e nós temos as outras variantes, a uniparental, né, a homoparental, que estão aí como famílias. E são famílias, mas aí você só tem a mãe cuidando dos filhos. Como é que fica o amor paternal? Não precisa arrumar um padrasto. Ela pode entender que é uma estrutura psicológica. E em determinados momentos vai agir com incondicionalidade e dar segurança. Em outros ela vai agir com condicionalidade e impor disciplina. A mesma coisa o homem que cuida sozinho dos filhos. Ou o par homoafetivo, de homens ou de mulheres. Num arranjo familiar eles vão decidir, olha, esse é o momento do amor maternal. Está precisando de segurança, não adianta. Criança caiu, quebrou o braço, não adianta reclamar por que ela subiu na árvore. É hora de todo mundo ser mãe, acolher e socorrer. Passou. Agora a gente vai conversar. É hora de ser pai. E por condições. Não faça mais isso, aprenda desse jeito, aprenda com seus erros. Vamos fazer acordos entre nós e fornecer ao espírito que renasce tarefa de pai e de mãe, que pode estar independente de gênero, independente de morfologia, mas que precisa sempre vir na dose certa, porque senão vira superproteção ou vira abandono. E nada cresce nas areias do deserto, secas. Assim também como a gente ouve dizer, e a minha avó já dizia, água demais mata a planta. Quem cuida de orquídea sabe disso. Né? Água demais mata a planta. Então, também pode dizer assim, eu amo tanto meu filho que eu não deixo nada de mal acontecer com ele. Nunca digo não, porque a gente de vez em quando acha que se disser não está sendo malvado, está sendo cruel. Está certo que esse último período que nós temos vivido, essas últimas décadas, né, nós nos desligamos um pouco da importância dos progressos da ciência e das vacinas
para pouparem os nossos filhos de algumas doenças. Eu fico imaginando, na hipótese remota da poliomielite voltar a existir no Brasil, como alguém anti-vacina vai justificar para o filho, olha, você está com a sua perninha torta porque eu não acreditava em vacina. Aí a criança diz, poxa pai, mas mãe, vocês não pensaram em mim não? E assim outras doenças também que são preveníveis por vacinas que cabem a nós. Porque eles não têm condição de decidir, né? Imagina que o pequenininho ali vai pegar assim, mãe, eu quero ir lá no posto tomar agulhada. Nunca, ele vai chorar, vai espernear, mas cabe a gente levar. Assim também como as questões morais, as vacinas morais. A gente pode dar todas as vacinas do cartão de vacinas. E se não vacinar moralmente, pode dar ruim, pode dar muito ruim. E nós perdermos uma oportunidade preciosa de ascender também. Frequentemente na Terra, planeta de provas e expiações, meus irmãos, minhas irmãs, o não é uma prova de amor mais pujante do que o sim. Se a gente só diz sim para os nossos filhos, é a coisa mais fácil do mundo, né? Quer sorvete antes do almoço? Sim. Ele vai ficar feliz. A gente não vai ter que explicar. Mas se a gente diz, não. Primeiro o brócolis, o arroz, o peixinho. Depois o sorvete. Ah, eu quero sair para brincar. Sim, olha que coisa fácil. Não, você precisa primeiro fazer a tarefa de escola. Olha como é difícil. E é nessa hora que a gente começa a perceber o seguinte, todos os nãos necessários que eu não disser para o meu filho e para a minha filha na infância, na juventude, na adolescência, o mundo vai dizer. A diferença é que eu, pai, eu posso dizer assim, não, meu filho, você não vai, eu não vou deixar porque eu te amo. Você não vai pegar o meu carro com 16 anos e ir numa festa dirigir porque eu te amo. Você não vai sair de casa 11 horas da noite para uma balada com 15 anos e voltar 3 horas da manhã porque eu te amo. É um não que é a prova de amor mais pujante que o sim. Porque a gente pode dizer assim, calmamente. O mundo vai dizer não de forma brusca, violenta e às vezes encarcerando. Então tenhamos a coragem, porque de vez em quando a gente não diz não porque fica com raiva, ou com medo, melhor dizendo, né? Da raiva do filho. Ai, meu filho vai me odiar se eu não deixar ele brincar. Meu filho vai me odiar se eu não deixar ele na viagem. É, mas a gente sabe de todos os riscos que aquilo ali ainda tem e da falta de maturidade daquele ser. Porque se a gente pode confiar também, a gente deixa, né? Se a gente fez uma boa base, se a gente viveu a questão 383 do Livro dos Espíritos, como nos foi proposto, aí a gente pode deixar tranquilamente sair o filho adolescente. Porque sabe que ele não vai fazer bobagem. Não, mas os amigos podem induzir. Eu sei que os amigos podem induzir, mas eu confio na educação que eu dei. Eu confio no trabalho que eu fiz. Aí aparece a nossa missão. Muitos de nós queremos ter missão na mediunidade, missão na carreira profissional, missão na tribuna espírita, e esquecemos de ser simplesmente missionários da paternidade e da maternidade. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, porque o nosso tempo já está correndo, a gente começa a perceber o seguinte, quando Allan Kardec pergunta se maternidade e paternidade são missões, os Espíritos dizem sim, e além disso um grandíssimo dever do qual os pais deverão prestar contas. Mas, lamentam os Espíritos, muitos se preocupam mais em aprumar as árvores dos seus jardins, em fazer que deem bons frutos em abundância, do que em moldar o caráter dos seus filhos. Se eles vierem a fracassar, responderão por isso. Então nós nos percebemos missionários aí. E aí aparece um detalhe importante. Aproveitemos o momento da infância. Mas é um momento que eu tenho que trabalhar tanto para prover a família. Cuidado! Às vezes a gente quer prover tanto de coisas materiais e se esquece do alimento da alma. A gente não quer que falte o filé mignon, o churrasco, o chocolate importado e esquece de dar simples doses de afeto, doses de atenção. Por que você tirou nota baixa? Quer que eu estude junto com você? Porque para a gente resolver isso não adianta você dizer, vou te botar na explicadora. Vai aumentar ainda mais a distância entre nós e eles. Mas se a gente fizer um esforcinho, eu não tenho capacidade, eu não consegui avançar tanto assim, não vou poder. Aí a gente recorre a um terceiro para nos ajudar no nosso papel. Mas se a gente pode, se a gente tem o conhecimento, a gente senta ali do lado. Mas é chato ficar fazendo equação de segundo grau de novo. Eu estou trabalhando com modelagem e simulação de processo. Mas é necessário. É muito necessário rever com filho fórmula de Bhaskara. Gente, aquilo é muito chato.
mas é necessário. Como outras coisas também. E aí a gente começa a perceber o que os amigos espirituais advertiram. De vez em quando, mesmo com todo o esforço, não dá certo. Não chega a bom termo. Aí a questão 583 nos conforta. 583? Não, a 583 mesmo. Ela nos conforta. Quando Allan Kardec pergunta, o que dizer apesar de todos os esforços dos pais quando os filhos se desviam? E os amigos espirituais nos isentam de responsabilidade. Se, condicionam eles, fizeram tudo o que deviam. E às vezes tudo o que deviam era restringir. Era dizer não na hora certa. E não esperar que aquela criatura se desviasse para que a vida ensinasse. Olha, agora você vai aprender aí na cadeia. Da mesma forma, aí vem também a outra questão. O sucesso às vezes pode não ser responsabilidade nossa, né? Da mesma forma como o fracasso de quem fez tudo o que podia, o que devia, não será responsabilidade nossa porque é um espírito independente e pode ser um espírito muito comprometido ainda com a inferioridade. Às vezes o sucesso também não é responsabilidade nossa. Na 583, Allan Kardec pergunta, e aqueles pais negligentes? Quando um filho se torna pessoa de bem, apesar dos maus exemplos, apesar da negligência dos pais, recebem eles algum benefício em relação a isso? E os Espíritos respondem com 2 palavras, Deus é justo. O que eles quiseram dizer com isso, né? Ou a gente faz o que deve, ou não tem. Mesmo aqueles que trabalham por recompensa, não têm recompensa. Ou no caso nosso, não tem evolução realizada. Precisaremos de novo e talvez, naquela existência com um filho mais brando, para a gente desenvolver a tarefa da maternidade e da paternidade seria mais fácil. Fracassamos, fomos negligentes, preferimos academia, preferimos happy hour, a estar com eles, a buscar na escola, a ir na festinha da escola, a participar da formatura do jardim de infância. Porque nós tínhamos outros interesses e aquele filho era um empecilho. De vez em quando a gente vê isso, né? Pais e mães que olham para os filhos como se eles fossem um entrave à felicidade. E jogam na casa dos avós. E aí os espíritos podem depois perceber assim, olha, não deu com esse filho que era bonzinho, vão te proporcionar uma outra experiência. Você vai ter chance de ser pai, vai ter chance de ser mãe de novo. Só que agora, pega aquele que está lá na terceira caverninha do umbral e leva para ser seu filho, sua filha. Aí a gente vai aprender. Aí vira de novo aquela maternidade, paternidade expiatória. Porque é a nossa grande missão, é a nossa grande tarefa. O que nós não devemos é desistir no começo. Chegando ao final da nossa tarefa, do nosso estudo de hoje, da nossa manhã de domingo, e para vocês que estão assistindo pela internet a qualquer hora, né? Mas da nossa manhã de domingo, Allan Kardec chama atenção, ele pergunta aos amigos espirituais se os pais que têm filhos agressivos, desequilibrados, têm justificativa de não lhes dar atenção. É aquela coisa bem assim, no começo da tarefa, você já percebe. Com 5 anos, a criatura pega a bombinha, amarra no rabo do gato e acende. Já percebeu que ali tem um espírito que está atrasado, que está precisando de mais disciplina. E aí Allan Kardec pergunta se é justificável. Se é justificável que pais, então, não deem esse filho a atenção e o amor, porque eles são criaturas perversas, que são criaturas desviadas. E os amigos espirituais dizem que não. Nós não devemos desistir no começo da tarefa. Devemos fazer a nossa parte. Cientes, como na questão 583, que pode não ser suficiente. Por quê? Porque existe a parte deles. Mas o mais importante que fique nesta manhã de hoje é que existe uma parte nossa, muito grande, muito significativa e muito consoladora. Sim, para nós, consoladora. No finalzinho dessa questão 582, os amigos espirituais dizem que essa missão da paternidade e da maternidade tem implicações importantes quanto ao futuro. Normalmente, na superficialidade, a gente acha que é o futuro deles. Mas nós somos espíritas. Nós somos reencarnacionistas. A criança que eu levo para a evangelização hoje pode ser o meu avô, a minha avó, quando eu precisar voltar. A gente não vai preferir voltar numa família evangelizada, numa família que tenha boas estruturas morais para nos acolher e nos impulsionar? Então é melhor a gente investir hoje na educação dos nossos filhos. Isso faz lembrar uma poesia de Gibran Khalil Gibran, que aparece no livro Profeta. Que coisa interessante, é o mais lindo poema sobre maternidade e paternidade que eu conheço nessa existência de Maurício. E ele conta lá, a ideia do livro é toda de uma criatura conhecida, um homem experiente, um sábio sufi,
caminhando pelas cidades do Oriente, e ele vai atendendo aos clamores, aos pedidos. E numa determinada cidade, numa praça, uma mãe que trazia uma criança no colo, diz a ele, fala-nos dos filhos. E aí o profeta olha para os céus, olha para aquela criança e canta, gente, só pode ser um cântico. Eu queria poder ouvir a melodia, a gente só tem a letra, né? E então o profeta canta a mais linda poesia sobre maternidade e paternidade que eu conheço. Ele diz assim, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, eles não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas vivem na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis fazer-vos como eles, mas não tenteis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não estaciona nos dias passados. E aí ele ainda diz, vós sois arcos, dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que as flechas sigam rápidas e para longe. Seja o vosso encurvar nas mãos do arqueiro a vossa alegria, o vosso galardão. Porque assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que permanece estável. E nós que somos espíritas sabemos, aqueles de nós hoje na condição de arcos, de pais e mães, futuramente seremos chamados de volta à condição de flechas, de filhos. Sejamos sábios e façamos a nossa tarefa bem feita agora, para encontrarmos um mundo melhor do que este. E aí vem de novo, que filhos nós vamos deixar para o nosso mundo? Vai depender muito da tarefa que nós fizermos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela alegria dessa manhã de domingo e muita paz aos nossos corações.